Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como que a rolagem pode quebrar quem opera opções, como também pode te salvar. Vou te mostrar os parâmetros e como fazer isso. Primeiro, dá uma olhada nessa notícia. Essa notícia é de 2022, mas serve para te ilustrar a importância do assunto que eu estou te trazendo hoje. Ó, XP cobra fatura milionária de investidor e acende alerta sobre derivativos. A XP está cobrando mais de 13 milhões de reais de um investidor do interior de São Paulo que estava operando opções de Vale Petrobras e ficou rolando essas opções desde 2018. Então aqui eu quero te mostrar que quem usa essa ferramenta que é a rolagem está correndo um risco enorme se não souber o que estiver fazendo. A gente vai falar sobre isso, então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante. Então vamos lá, vamos aqui pensar um pouquinho nessa notícia para daí a gente desenvolver. Eu tenho aqui uma série de parâmetros, vou te ensinar o que é uma rolagem, vou te falar como você faz a divisão entre rolagens positivas e negativas e se você quer entrar nesse mundo de opções, que é um mundo muito próspero, como que você deve abordar esse assunto. Então primeiro aqui você tem que entender o que aconteceu. Rolagem é muito fácil de você entender porque é a mesma coisa que rolar uma dívida, é você jogar lá para frente. Então rolagem em opções você tem operações que te exigem você cumprir alguma coisa, uma obrigação. Então assim, pensa no seguinte, você pegou um dinheiro emprestado, você tem a obrigação de pagar. Em opções a gente tem operações que é desse jeito, que no final você tem que pagar alguma coisa se a operação deu errado, deu ruim, tá? Então a gente tem vendas de put, que se caiu a ação, você tem que comprar as ações. A gente tem venda de call, que se subiu muitas ações, você tem que dar um jeito de vender essas ações. E se você não tem essas ações, aí você teve problema. Mas daí a gente fala disso no outro dia, que seria uma venda descoberta. Então a gente tem uma série de operações onde no final você tem que cumprir com uma obrigação, você tem que pagar alguma coisa. E a gente tem a alternativa de jogar para frente. Por que a gente joga para frente? Porque às vezes o cenário, as ações vêm a nosso favor e salva a gente. Faz a gente ter lucro numa operação que estava com prejuízo. Então, parece em primeiro momento que é a melhor maravilha do mundo e de fato é uma ferramenta que pode ser usada a nosso favor. O maior problema de quem rola opções é achar que dá para rolar para sempre e com isso começa a fazer rolagens que eu vou te mostrar aqui, que são as rolagens negativas que sempre, dá uma olhada na minha tela aqui, a gente costuma acompanhar o risco da operação através de uma palavra chamada notional, que é quanto que você tem que arcar de ações no final da sua operação. Então, quem acredita que dá para a gente rolar para sempre e não acompanha esse risco, pode chegar a ter um risco tão grande que nem a corretora aceita você lá mais, né? Que é o que a XP fez. Essa pessoa tinha Vale Petrobras, fez uma operação muito inconsequente, com valores muito altos, acima do que a pessoa conseguiria arcar, e toda vez que ela tentava empurrar essa operação para frente, ela aumentava o risco. Isso é o que a gente chama de rolagem negativa. Toda vez que a gente faz uma operação onde ela piora. Isso é um problema? Você não deve fazer rolagens negativas? Não! Muitas vezes você pode aceitar piorar uma rolagem, né? Dá uma olhada na minha tela aqui. Então, a gente tem o risco e a gente tem esses parâmetros. A gente pode fazer uma continha se o strike, prêmio, vencimento, quantidade estão melhorando ou piorando e no final a gente tira uma conclusão se essa operação ela é negativa ou positiva. Dá para a gente fazer algumas vezes essas rolagens negativas esperando que o mercado volte e traga a nossa operação para lucro e a gente se salve desse prejuízo e chegue até a ter lucro. Isso é normal, a gente faz, eu posso até te mostrar rolagens que eu já fiz foram negativas e eu tive sucesso no final, mas existe uma grande ilusão no mercado de que isso dá para fazer para sempre. Então a pessoa ela rolou, ela começou a fazer essas rolagens, ou seja, empurrar as operações para frente em 2018 e fez isso por 4 anos. Então ela não conseguiu sair no lucro nenhuma vez, olha que coisa bizarra, isso é algo altamente improvável. E olha que ela pegou essas operações, essas ações, né? Vale Petrobras subiram de 2018 a 2022. Então, o que a gente interpreta? Que essa pessoa estava fazendo vendas de call a descoberto, que é o que nesse canal a gente sempre bate para a pessoa nunca fazer. Vendas de call, você pode ter coberturas que são você possuir essas ações de verdade ali na sua conta e conforme você tem as ações, você vai vendendo essas calls e gerando ali um crédito, né? Vai gerando dinheiro
em cima do risco de vender essas ações. A venda a descoberto é você vender as calls, mas você não tem as ações de cobertura. Então, quando a ação sobe, você tem prejuízos. E aí, o que essa pessoa fez? Ficou jogando esse prejuízo e aumentando ele cada vez mais. Segue aqui os meus slides. Aqui eu preciso te apresentar como você pode fazer isso de uma forma um pouco mais sensata, tá? Até onde vale a pena cada uma das coisas. Eu sempre faço rolagem positiva ou até onde eu posso ir com essa rolagem negativa. Então vem aqui. Como eu falei, o que é a rolagem? É você aumentar o prazo da operação. Sempre rolagem tem a ver com mudança de prazo, tá? Em opções, em alguns casos bem específicos, dá pra gente alterar a operação sem mudar prazo e a gente chamar isso de rolagem também, tá? Mas o normal é você tentar ganhar tempo. Então você faz uma operação, normalmente uma operação de venda de opções, porque compra você tem que pagar. Geralmente a rolagem é mais comum na venda de opções, porque a gente tem um valor tempo. Então uma operação começou a dar errado, às vezes a pessoa ela coloca um prazo maior para ganhar o valor extrínseco que a gente chama de valor tempo, tá? Então muitas das vezes a rolagem é algo positivo. Então normalmente o principal motivo é ganhar tempo na operação para que ela dê certo. Existem rolagens positivas e negativas. A rolagem positiva ela vai melhorar o perfil de risco da operação. Então, por exemplo, se você está arriscando 100 mil, ou seja, comprar 100 mil reais em ações, ou 10 mil reais, o valor não importa, mas se você está arriscando, vamos seguir nesse exemplo, 100 mil, e você fez uma rolagem positiva, a partir dessa rolagem você vai estar arriscando menos, 98, 95, 99, qualquer valor melhor já seria uma rolagem positiva. Ou então, simplesmente o risco é o mesmo, mas o crédito, né, o prêmio que você recebe é maior. Se você fizer as contas, significa que é um retorno maior pelo mesmo risco, significa que o risco então é um pouquinho menor, tá? Mas, enfim, a ideia geral é essa, né? A rolagem positiva a gente vai ter, às vezes, um strike um pouco mais seguro, um pouco mais fora do dinheiro, um prêmio melhor ou um notional menor. Ou então a gente pode ter até parâmetros dessa forma iguais e um prazo maior em operações que um prazo maior signifique algo positivo. Geralmente em venda de put, quanto maior o prazo, chega num ponto onde os prêmios nem aumentam. Por quê? Porque significa que você está recebendo um dinheiro e que você poderia ter deixado esse dinheiro na renda fixa. Então, quanto maior o prazo numa venda de put, mais positiva é essa operação. Então, rolagem positiva e negativa envolve nisso. As negativas vão piorar o risco, vai piorar o seu notional. Então, aqui a gente já pode passar por os parâmetros que são: seu strike na negativa vai estar mais dentro do dinheiro, seu prêmio vai ser igual ou pior. Ou então, no caso do vencimento, sempre você vai buscar um vencimento maior, né? Mas o que normalmente a gente vê é o aumento de quantidade. Então, uma rolagem negativa seria que piora os parâmetros de risco da operação. E por que a gente aceita fazer uma rolagem negativa? É algo que é comum no mercado, mas como eu falei, você precisa acompanhar esse risco e ter um certo controle, tá? Tem um certo limite nessas rolagens negativas. Mas quando que a gente faz essa rolagem negativa? Principalmente quando o tempo vai ter um peso muito grande no resultado. A gente fez uma venda de put para um mês e aí está com resultado negativo. E você vê um futuro brilhante para essa empresa durante o ano, tem tudo para essa empresa dar certo. Ou você está vendo uma questão macro que está positiva, que está legal para a empresa. Então você pensa, poxa, por que eu vou arcar com esse prejuízo agora se eu posso colocar essa operação para um ano e ela me trazer lucro? Então esse é um raciocínio que a gente tem o tempo todo. Muitas vezes as operações para um prazo maior, numa empresa boa, numa empresa que faz sentido, ela vai ter ali um desempenho, vai ter um espaço, um tempo para que os fundamentos da empresa tenham impacto no preço da ação. Então, esse é um dos principais motivos que a gente acaba jogando as operações para frente. Igual, eu estou gravando aqui em março e a gente teve nos últimos anos fatores macroeconômicos, fatores políticos que fizeram muito preço na bolsa. E a gente sabe que isso tem um limite, que vai, por exemplo, ter uma eleição em 2026 que começa a mudar a visão geral do mercado e talvez uma empresa de fundamento comece a ter uma performance no preço bem melhor. Então, o que a gente vai fazer nessas rolagens negativas? Primeiro ponto, a gente tem que entender a necessidade do tempo. O tempo tem que ser um fator muito crítico. Realmente ganhar mais prazo, a chance de sucesso dessa operação vai aumentar? Essa operação ela tem algum critério de contexto que
por exemplo, a gente sabe que um controlador está comprando, que está investindo, ou alguém está querendo comprar essa empresa. Existe alguma história que embase a nossa tese de que ela vai melhorar com prazo maior? Ou então, graficamente, ela está no fundo, ela acabou corrigindo ali, agora ela bateu numa média móvel e a gente acha que ela vai voltar a subir? Existem essas questões. Se a gente acha que com o tempo a chance da operação aumenta, a gente pode colocar essa operação por um tempo maior. E poxa, talvez com um tempo maior as opções não estão tão boas. Quando acontece isso? Principalmente em ativos mais seguros, a gente tem uma volatilidade menor. O que é volatilidade? É a forma que o mercado precifica essas opções. Então, uma volatilidade menor significa opções mais baratas. A gente pode ter essa situação onde jogar a operação para frente não vai aumentar tanto o prêmio. Só que a operação que a gente já fez, ela está com prejuízo. E para a gente jogar para frente, a gente tem que cobrir esse prejuízo. Então, o que a gente faz? A gente às vezes vai escolher um strike mais dentro do dinheiro, porque aí o prêmio das opções mais dentro do dinheiro são prêmios maiores. Ou então a gente escolhe uma quantidade maior que vai acarretar num noxo, né, num risco maior. Existem essas situações e, poxa, se está num ponto gráfico que no futuro parece vai melhorar bastante, tem um contexto, tem uma questão de fundamentos estão ótimos, mas o mercado não está precificando isso agora, a gente pode sim pegar e jogar isso para frente. Então, normalmente são esses os critérios. Poxa, a gente tem opções até 25 meses no Brasil, mas as últimas operações que na minha carteira eu fiz foi para jogar para um ano. Eu tinha operações agora, eu jogo para o final do ano, porque atualmente eu acho que até o final do ano a gente começa a ter mais esse movimento, tanto no Brasil quanto fora, da operação da eleição. A gente tem candidatos para o mercado que talvez vão fazer preço, no mínimo essa euforia toda deve fazer até o meio do ano que vem esses preços variarem bastante. Então, eu vi possibilidade grande das ações que estão performando super mal agora, a gente tem várias coisas no fundo, começarem a andar. Então, eu tive operações no mês passado que eu joguei para o final do ano. E boa parte dessas operações eu tive que fazer rolagens negativas. Então eu tinha 100 mil de risco numa operação, teve que passar para 130 mil. Outra, sei lá, 200 mil reais foram lá para 250 mil. E tudo bem, eu tive que aceitar isso para ganhar o tempo. Eu tive que trocar o tempo pelo risco. Sempre é uma troca, sempre é uma balança de risco e retorno. Você entender essa relação de risco-retorno na rolagem, isso vai te ajudar muito nos seus investimentos usando opções. Se você entender que o tempo te dá vantagem, você vai ter que dar algo em troca, como por exemplo, ter um risco pior, você começa a entender o que você vai ter que fazer e quais operações são vantajosas. Às vezes uma empresa que as opções estão caras porque o mercado decidiu, mas você está vendo bons fundamentos, às vezes você vê uma oportunidade de fazer uma rolagem de ativo. Você está vendendo o put de uma ação, só que a outra está com uma oportunidade legal, as opções estão caras, dá para você fazer uma rolagem saindo dessa ação, das opções dessa ação, e colocando nas opções da outra ação. Então essa é uma alternativa que você tem. Antes de eu te mostrar minha operação real, que faria sentido fazer uma rolagem negativa, porque não há outra escolha no caso dela, vamos entender aqui, por que de fato você vai fazer essa rolagem negativa, né? Por que você tem que aumentar o risco? Geralmente é porque o prejuízo da operação, ele tem um valor. E a nova operação ela tem que gerar um crédito, tem que gerar um dinheiro para cobrir. Ela não tem só aqui trazer algum retorno para você novo, ela tem que cobrir o buraco anterior. Então, quanto maior o buraco anterior, maior o risco que você tem que assumir na nova operação. Então, é legal você ter essa clareza, que o risco que você vai tomar tem uma relação com o buraco que aconteceu. Então, assim, uma coisa é você rolar uma operação que está com 5% de prejuízo, né? A ação caiu 5%, estou querendo dizer, né? E aí você vendeu uma put, por exemplo. Posso te mostrar na prática, né? Eu tenho exemplos de todos os tipos. E uma coisa é uma operação que já está uma ação que está 20%, 30% dentro do dinheiro das suas opções. Então, a ação que já caiu e as suas opções estão 20% dentro do dinheiro, você vai precisar assumir um risco muito maior para conseguir cobrir ela numa rolagem, tá? Então aqui, vou te mostrar na prática as minhas operações e a gente discute como fazer isso, né? E aqui eu estou trazendo o Exetec, empresa do setor de imobiliário, e o que acontece? Eu tenho essa venda de put aqui nos R$20, hoje ela está 13,
A gente está aqui R$7 dentro do dinheiro nessa put, ou seja, ela vale aqui uns R$7 e o preço médio era vendi por R$4,90. Então aqui eu estou com um prejuízo de 47%. Como que funcionaria a rolagem? Essa opção ela ainda é para junho, então ainda tem um tempo, mas eu tenho uma convicção muito grande que até junho ela não se resolve, porque a ação tem que subir muito, né? E como eu faria para fazer essa rolagem? Como ela está muito dentro do dinheiro, a nova operação, a nova venda de put, ela tem que cobrir não só o prejuízo atual, que hoje está R$35.000, mas o valor que eu recebi, que foi aqui, deixa eu ver, mais 73 mil. Então a nova operação, ela tem que gerar 73 mais 35, vai dar ali R$108.000, R$109.000 com os quebrados aqui. Então vamos arredondar. A nova operação precisa gerar de crédito R$110.000. Então você percebe que ela não tem que cobrir só o que eu recebi, que foi esse 73. Ela não tem que cobrir só o meu prejuízo, ela tem que cobrir os dois juntos. Por isso que quanto maior o prejuízo da sua operação, mais difícil é rolar, porque você tem que cada vez mais ir para operações que trazem um risco maior. Ou através de uma opção que as opções são bem caras, e normalmente isso acontece em opções de ativos complicados. Por exemplo, se eu chegar numa ação que está caindo muito, as opções vão estar caras, porque está todo mundo com medo de negociar aquilo. Então só vai sair a opção cara daquilo. Então normalmente as opções mais caras são de empresas ou ruins ou que estão passando por momentos ruins, tá? Então um caminho para a gente buscar, igual, vamos pensar como eu rolo isso aqui. Como eu faço para arrumar R$100.000 com risco máximo de 240? Meu notional aqui, minha perda máxima é 240 mil. Então, o notional, na verdade, é 240 mais 70, tá? O notional aqui daria 310. Mas uma forma de você se guiar é por essa perda máxima aqui também, é uma forma da gente se guiar. Mas vamos pegar o notional, né? Que é 240 mais 70. Então, com o risco de R$310.000, eu tenho que levantar 110. Isso vai ser extremamente desafiador, tá? Porque a operação está muito dentro do dinheiro e eu teria que buscar aqui uns 30% de prêmio. Então, o que normalmente a gente faz? Pesquisa, tenta achar uma ação que com 310 mil gera 30% de prêmio numa venda de put. A gente percebe que isso não existe, ou se existir é uma ação horrível. Então a gente aceita o quê? Em vez de escolher uma ação mais arriscada, a gente aceita um notional maior. Então a gente aumenta esses 310 para 400, para 500 mil. É isso que normalmente a gente faz. E aí, até onde que faz sentido fazer essa rolagem negativa, onde o notional é pior? Aqui você tem que dar uma olhada na sua carteira. Você tem que colocar um limite. E um limite não só em risco nessa primeira operação, mas em quantas vezes você faz isso. Você empurrou para frente 1 ano, 2 anos. Se você faz uma rolagem única de 1 ano, aí tudo bem. Você até consegue fazer aguentar um tempo grande. Mas no caso da notícia, o que é normal? As pessoas rolarem para opções curtas. Rola 1 mês, 2 meses, vai rolando de mês em mês. E todo mês a operação piora, todo mês a operação piora. O que acontece? Em 1 ano ou 2 anos, a operação já está muito ruim. Então, no caso aqui, a minha alternativa seria rolar para EZTEC. Posso trocar de ativo também, se eu quiser, mas no caso não vou parar para analisar isso, mas vou buscar um prazo maior. Aqui no módulo de opções, a gente tem os prazos, como você está vendo, e eu poderia tentar aqui tirar de junho e jogar para dezembro de 2025, ou então até para dezembro de 2026, que já é uma época mais interessante, já é um tempo grande para a operação dar certo. A gente pode procurar onde tem os strikes abertos, aqui, como você pode ver, para 2026 não tem muito strike aberto. Caso você não saiba, eu estou dentro da minha assessoria de investimento, chama OTM Invest, que se eu quiser eu falo para o assessor, ele consegue solicitar a abertura de novos strikes, tá? Ele consegue ter mais opções disponíveis para eu negociar. Mas caso você esteja numa assessoria que não faz isso, o pessoal não sabe, ou você tem alguma dificuldade para fazer essas coisas, procure aqui opções que estão com os strikes abertos. Ó, as opções longas de EZTEC não estão lá com muitos strikes. Só abrir o strike 11, que para a gente não ia adiantar muito. Tem esse strike 20 de outubro de 26, que talvez ele resolva o nosso problema aqui, porque o meu já era 20,
Ó, o meu era 20,80. Então eu estaria melhorando o strike em 30 centavos. Mas aí, aqui, ó, a gente teria que tentar descobrir qual o valor que o pessoal... Geralmente tem market maker aqui nesses books, tá? Então tem pessoas escondidas, digamos assim, olhando essas opções. Se eu abro o livro de ofertas, não tem nada, mas provavelmente tem alguém monitorando. O que eu faria aqui? Eu tentaria do melhor preço mais alto e diminuindo. Essa opção aqui, como ela é muito longa, talvez ela só seja executada via mesa. Deixa eu tentar. No caso aqui, essa opção, como é uma opção muito longa e é uma ação que não é uma das mais líquidas, eu tenho que mandar via mesa. Como eu faço para mandar via mesa? Aqui também eu vou depender do assessor. Falo para o assessor e ele manda na mesa lá para mim e peço para a mesa testar lá uns 3 valores para a gente ter uma noção do preço que sai. Então, não vai dar para eu fazer aqui agora, porque eu teria que entrar em contato com o assessor, que no caso estão aqui do meu lado. Mas aí o que eu faria? Eu tentaria ver o melhor preço daquela opção. Vamos supor que ela saia por R$5. Eu preciso cobrir aqui 7,25 da opção, tá? Então, R$5 para cada opção que eu vendo, faltaria 2,25. Então, eu teria que fazer as continhas aqui para ver quantas opções eu teria que negociar. Provavelmente, de 15 mil opções, eu teria que ir para 20 mil e alguma coisa, 22, 23 mil opções. Uma conta que você precisa fazer é da quantidade. Quantas opções você precisa vender nesse caso? No caso aqui, eu teria que aumentar a quantidade nessa proporção, de 5 para 7,25. Vamos pegar o Google aqui e fazer essa conta. Aqui, 7,25 dividido por 5 dá 145. Isso aqui é a quantidade de vezes que eu tenho que multiplicar a quantidade atual. Então, eu vou pegar aqui as 15.100 e multiplicar por isso, vezes 15.100. Daria 21.895 opções de 100 em 100. Vamos arredondar aí para 22 mil opções. Então, 22 mil opções, se a gente multiplicar pelo prêmio, que a gente está assumindo aqui R$5, daria exatamente os R$110 mil, que é o que a gente precisa de prêmio para cobrir a operação anterior. Lembrando que para cobrir a operação anterior é 70 mais 35, dá ali perto dos 110, dá um pouco menos. Então, com 22 mil opções, se a gente vender a R$5, a gente consegue aqui os 110. Só que qual que é o nosso risco aqui? O nosso risco é quantidade vezes strike. Nosso risco aumentou. 22 mil vezes o strike, que é R$20,50. Nosso risco passou a ser 451 mil. Aqui é o notional, né? O risco normalmente eles descontam o prêmio, mas o nosso notional sai de 310 mil e vai para 450. Olha como aumentou o nosso notional. Só que se eu acredito que a operação ela vai para o lucro nesse período, é uma forma da gente ganhar tempo. Aqui qual que é o ponto? Se eu faço isso uma vez, ok. Se eu faço isso 2 vezes, já começa a ficar complicado, o seu risco começa a aumentar muito. Então imagina, fui de 300 para 450, depois de 450 eu vou para 700. Então em uma ação em tendência de baixa muito forte, não é legal fazer muito isso aqui, é legal você sair fora, tá? Então, tendência importa, ação com fundamentos ruins, tendência de baixa, é melhor você assumir o prejuízo e trocar de ação. Agora, empresas boas, com bons fundamentos, que você acredita que vai melhorar, você pode fazer isso. Eu costumo colocar uma regrinha que nunca faça mais que 3 rolagens em seguida. Você tem que saber, né? Por exemplo, fiz uma. A segunda, já não acho tão legal fazer muitas, tá? Então, 2, até 2 é ok. A terceira já é só em casos de exceção e acima de 3 não faça, tá? Porque significa que se você fez rolagens 3 vezes e piorou a operação 3 vezes, você já está indo para o buraco, tá? Você já está indo para um caminho ruim, então você já está se perdendo. Então, rolagens são ferramentas que podem te salvar ganhando mais tempo. Como você viu aqui, tem toda uma conta para você fazer, se faz sentido a rolagem ou não. Você sempre vai buscar uma rolagem que seja positiva. Agora, não tem como, o que é muito comum em operações que estão muito dentro do dinheiro, então a gente vai fazer uma rolagem negativa em situações em que faz sentido. Pô, vou ganhar um ano, em um ano às vezes melhora, em 2 anos às vezes melhora, vou fazer essa rolagem para 2 anos. E aí sempre você vai fazer essa conta de quanto o seu risco está aumentando, faz a conta de quanto é o novo notional, quanto você precisa levantar para cobrir a operação anterior, primeiro ponto. Segundo ponto, nessa nova operação, cobrindo o meu risco anterior, qual que é o meu novo risco, qual é o meu novo notional? Ah, é tanto. Você fazer uma vez essa rolagem,
ok, né? Normalmente não vai aumentar muito do que você já estava correndo de risco. Você tem que olhar a sua carteira também, porque isso vai aumentar a chamada de margem, tá? Se você não tem garantias, você fazer isso, você vai ter problemas. Então, sempre avalie se você tem garantias, se você não vai ter problemas com chamada de margem. Tendo isso tudo ok, avalia quantas vezes você já fez rolagens desse tipo. Fiz nenhuma, é a minha primeira. Ok, faz, ganha o seu tempo aí e vê se a operação dá certo. Fez 2 vezes, já não é legal você fazer mais. Fez 3 vezes, depender de mim, eu te proibiria de fazer de novo. Aceita o prejuízo, segue em frente, arruma outra coisa, outro ativo, sai disso, tá? Então é isso, só pra gente concluir. Fica aqui, não vai embora ainda, só pra você entender. Cuidado com as rolagens consecutivas, avaliação de risco, faz suas contas, limite de rolagem, saber parar é muito importante. No mercado a gente percebe que as pessoas chegam a viciar e que você quer sempre tentar dar certo. Lembrar que rolagem pode parecer um pouco martingale, né? Que é sempre dobrar a aposta, dobrar a aposta, dobrar a aposta para você ganhar a primeira. Então, é um pouco disso, tá? Por isso que você tem que ter limites. E aí, se passou de 2 vezes, pensar na sua vida se você está fazendo a aposta certa, tá? Vou falar aposta para você sentir a dor do risco, porque existe risco, tá? Entender que o risco é crescente nessas rolagens negativas, tá? Então, se você não parar, você pode explodir sua conta, você tem que saber o que está fazendo. E no final, se você fez muitas rolagens negativas e consecutivas, você pode quebrar. É o que aconteceu com o cara da notícia do começo do nosso vídeo, que quebrou, zerou a conta e ficou devendo 13 milhões de reais para a XP. Então é isso, espero que você tenha aprendido. Estou tentando te ajudar aqui a fazer o que é correto. Tem muita coisa boa em opções, tem muita coisa boa até na rolagem, tá? Só que você tem que fazer isso com uma cabeça boa, tem que entender o que você está fazendo. Se precisar da nossa ajuda, a gente está aqui na OTM. Essa aqui é uma das nossas salas de reunião que a gente preparou aqui para eu fazer um vídeo rápido para vocês. Não foi tão rápido, mas tá aqui. Precisa da gente, link aqui na descrição da otminvest.com.br. Super fácil, faz o cadastro, o assessor entra em contato contigo em até um dia útil para te ajudar aí nesse mundo de opções. E é isso, a galera é super qualificada, desde renda fixa, previdência e principalmente aqui em ações e opções. Então é isso, espero que você tenha gostado. Obrigado por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.